Olá, pessoal. Estamos então aí com a nossa terceira semana, né? Como eu disse para vocês, a gente vai meio que oscilar aí entre a embriologia, entre a histologia, né? De acordo com as temáticas conforme elas forem aparecendo, né? De acordo com o sistema. E especificamente hoje a gente vai dar continuidade à dinâmica da formação do sistema cardiovascular. Então, na primeira semana nós falamos um pouquinho a respeito da formação do coração, né? Vimos a histologia. E agora, essa semana, a gente vai trabalhar um pouquinho com aquilo que seria o desenvolvimento dos vasos sanguíneos, né? Tanto o sistema arterial quanto o sistema venoso. Então, pessoal, só lembrando que, de uma forma bem objetiva, eu vou estar falando para vocês aí de uma condição geral, né? Daquelas que são as principais, né, dentro do sistema cardiovascular. E no momento que a gente for falar de maneira específica, né, do desenvolvimento embrionário dos sistemas, aí a gente acaba falando de uma maneira mais detalhada de algumas ramificações que podem estar surgindo aí ao longo do desenvolvimento embrionário. Ok? Vou compartilhar aqui com vocês para a gente poder dar início. Certinho. Opa, beleza. Então, pessoal, como eu disse para vocês, hoje então a temática que a gente vai estar desenvolvendo vai ser justamente aquilo que seria, né, o desenvolvimento dos vasos sanguíneos. Antes da gente estar falando, né, de toda aquela dinâmica que vai acontecer da formação, vale a pena a gente falar em termos de origem embriológica, como que vai estar acontecendo a formação das estruturas desses vasos sanguíneos. Então, a gente observa que a formação desses vasos eles vão estar acontecendo a partir de duas situações, né? A primeira a gente define como uma espécie de vasculogênese, né, que vão ser os vasos que surgem pela coalescência aí de angioblastos, né? Vamos imaginar que seria justamente aí a formação de células mesenquimais que vão estar formando de fato toda a estrutura relacionada à estrutura tubular, né, que de fato vai estar formando aí os vasos sanguíneos, ou pode ser por uma dinâmica de angiogênese, né? Então, a angiogênese vai estar relacionado justamente à dinâmica em que eu já tenho um vaso sanguíneo e a partir desse vaso sanguíneo ele vai meio que brotando, né, para poder estar formando outros, né? Então, essa dinâmica da angiogênese ela é muito comum, principalmente durante processos inflamatórios, a questão, por exemplo, de cicatrização, né? Que a gente acaba observando de fato toda essa característica. Né? Mas podemos dizer então que a formação desses vasos, né, vai estar relacionada a essas duas situações, tá? Então, ó, só para a gente ter uma ideia, quando a gente fala, por exemplo, da aorta dorsal, que é essa onde eu estou passando laser, né, que vai estar relacionado, por exemplo, aquele bem próximo ao tubo neural, ajudando também na questão do sistema digestório, né, e também as veias cardinais, que são essas que estão que a gente vai estar vendo, né, mais ou menos aqui nessa situação, né, que vai tanto a cardinal posterior quanto anterior, ambas elas vão estar sendo formadas aí pela dinâmica da vasculogênese, né? E aí, em contrapartida, os demais vasos sanguíneos, né, o restante, né, podemos dizer assim, do sistema vascular, então tem uma dinâmica de formação a partir da angiogênese, tá? Então aí a gente imagina, pessoal, que essa dinâmica de formação ela não vai ser aleatória, né? Então tudo depende de fatores de crescimento endoteliais vasculares, né? Então é um sistema padronizado, né? Sinais e indicadores, para que de fato possa estar levando aquilo que seria a formação, né? De maneira geral, com relação a esses vasos sanguíneos. Ok? Então, pessoal, eu dividi aqui para a gente estar falando, então, a respeito de todo o sistema arterial e todo o sistema venoso, né? Então, eu decidi começar para falar com vocês a respeito, então, da formação de toda a dinâmica do arco aórtico, tá? Então, pessoal, o arco aórtico, ele vai surgir exatamente a partir do saco aórtico, né? Quem lembra, né, que a gente viu lá no desenvolvimento do coração,
né? Então, toda aquela parte superior, onde eu tenho o tronco arterioso, né? Formação do sarco aórtico, e a partir desse sarco aórtico, eu tenho aquilo que seria, né, duas ramificações que de fato acabam formando, né, mais novos 5 ramos, tá? E aí, pessoal, é interessante que aqui eu estou tendo uma visão ventral, tá? Então eu tenho essa onde eu estou passando o laser, que seria a artéria ventral. Então esses arcos que acabam sendo formados, eles acabam intercomunicando com a aorta dorsal, né? Se a gente lembrar daquela foto anterior, né, do embrião, a gente vendo ele lateralmente, aquela que vai estar passando lá próximo ao tubo neural em formação. E é interessante, pessoal, que essa dinâmica ela vai estar sendo formada em volta dos arcos faríngeos, né? Então, inclusive, a gente vai perceber que algumas delas acabam relacionadas, por exemplo, à irrigação desses arcos, né? Mas, falando especificamente ainda da formação, então, dos vasos sanguíneos, nós observamos, de fato, essa situação. E aí eu falei para vocês que são 5 ramos, né? E que, na verdade, aqui eu tenho uma numeração de 1 a 6. O que acontece, pessoal? Esse quinto arco, né, percebam que ele é até mais fininho do que os outros, ele praticamente ele não é formado, né? Então ele quase nunca é formado, né? Tanto que a nomenclatura ela acaba sendo 1, 2, 3, 4 e 6, tá? Então aí o quinto ele vai ser vestigial, né? Vai ter uma formação incompleta ou simplesmente não forma, que aí a gente acaba observando de fato essa situação, tá? Então, pessoal, percebam que inicialmente eu tenho a formação desse arco aórtico, né? Um padrão arterial que nós observamos, né? Intercomunicação entre essa aorta dorsal e essa aorta ventral. E o que nós vamos observar é que durante o desenvolvimento embrionário, toda essa dinâmica ela acaba sendo modificada, tá? Nós vamos perceber que alguns desses arcos, né, eles vão regredir completamente e outros, né, a gente vai ver o 3, o 4 e o 6, que vão sofrer modificações consideráveis, né? E que aí vão estar ajudando, né, na dinâmica da formação de todo esse sistema. Ok? Então, pessoal, só para a gente poder observar inicialmente como que vai ser essas modificações, né? Primeira dinâmica que vale a pena a gente dizer é que, por mais que nós estamos falando a respeito de 5 arcos, né? Esses arcos eles acabam não surgindo simultaneamente, né? Ou seja, eu vou ter todos os arcos ao mesmo tempo. O que nós observamos é que à medida que o último ele vai surgindo, os primeiros eles acabam sofrendo a sua modificação. Então, por exemplo, quando eu tenho ao início da formação do terceiro arco, o primeiro ele já sofreu a sua regressão, né? Então a gente observa justamente nesse sentido. Então, com o surgimento do quarto, toda a modificação que vai acontecer embriologicamente no segundo arco também já aconteceu. Então, não é todo mundo ao mesmo tempo, né? Vamos imaginar o crescimento, conforme vai tendo crescimento, essas modificações elas vão estar acontecendo no decorrer do processo, tá? Então, aí a gente tem o que inicialmente vai estar sendo observado, né, dentro da dinâmica das modificações que esses arcos eles acabam sendo formados, sofrendo, né? E importante, pessoal, que falando especificamente da aorta dorsal, que vai ser essa mais escurinha que está passando aqui atrás, nós observamos que por volta da 4ª semana, elas acabam se fundindo na região caudal, né, podemos dizer assim, né, que aí acaba tendo de fato a sua origem, né? E como eu disse para vocês, essas aortas dorsais elas são interessantes, importantes, justamente por conta de toda a dinâmica de irrigação do tubo neural e também do sistema digestório. Então, pessoal, o que nós vamos perceber a partir daqui vai ser uma relação da aorta dorsal com a aorta ventral para que possa estar formando todo o sistema. Então, as modificações que irão acontecer nesses arcos ventrais, consequentemente, vai estar influenciando nessa aorta dorsal, tá? Por quê, pessoal? Vamos imaginar que parte
do princípio que vai ter um momento em que aquela circulação por difusão simplesmente não vai fazer mais efeito. Então, ela vai depender muito daquela circulação que a gente observa na intraembrionária, né? Então, onde não estiver passando um sangue, ou onde você tiver um fluxo muito pequeno, isso, consequentemente, vai fazer com que aconteça um processo de degeneração, né? E uma regressão, né, desses arcos. Então, só para poder a gente observar que, de fato, essas situações elas irão acontecer ao longo dessas modificações, né, que a aorta ela vai estar sofrendo. Tá? Pessoal, vamos observar que lá para a 6ª semana, aí a gente entra naquele conceito lá do coração. Né? Lembra que aqui eu tenho, de fato, né, toda a dinâmica relacionada, né, ao tronco cone, né? E lá durante a 6ª semana, lembra que ele vai sofrer aquela septação, né? Então, ele vai estar formando, né, justamente por conta daquilo que seria a própria formação lá das cavidades, né, das câmaras lá do coração. Então, isso, consequentemente, faz com que aconteça a sua septação, tá? E o que nós vamos perceber é o seguinte: na 6ª semana, apenas o 3, o arco 3, o arco 4 e o arco 6 é que, de fato, vão estar presentes, né? O 1 e o 2, né, eles já vão ter sofrido os seus processos de regressão, tá? Então, o que a gente pode estar observando é o seguinte: o arco 6, ele vai estar diretamente ligado à formação do tronco pulmonar, né? Enquanto que o 3 e o 4, a gente vai estar observando aí a formação, por exemplo, de parte aí da aorta, né? E de outras artérias importantes que a gente vai estar vendo daqui a pouquinho, tá? Então, aí a gente acaba observando, né, de fato, toda essa dinâmica relacionada à 6ª semana. Então, percebam, né? A gente está observando as modificações que vão estar acontecendo, né, e, consequentemente, isso vai fazer com que aconteça o desaparecimento de alguns desses arcos, né? Então, como eu disse, na 6ª semana, a gente só vai ter o 3º, o 4º e o 6º, ok? Então, ó, vamos ver o que vai acontecer com cada um deles, tá? Então, por exemplo, ó, vamos pegar aqui, ó, o primeiro arco, né? Então, o primeiro par de arco aórtico, né? Então, a gente está falando, por exemplo, aqui do direito e do esquerdo, né? Desculpa, esse aqui direito e esse aqui esquerdo. Isso aqui é uma visão ventral, tá? Então, direito e esquerdo. Então, o que a gente vai observar é que ele vai desaparecer com o passar do tempo. Só que vai persistir alguns pedaços dele. Lembra que eu falei que esses arcos eles vão estar formando, né, em volta dos arcos faríngeos. Então, por exemplo, uma pequena parte desse primeiro arco ele vai ser importante para poder estar formando as artérias do maxilar, né? Aí a gente pega o segundo arco. O segundo arco, né, ele também vai desaparecer, né, quase que completamente, né? E ele também dentro daquela dinâmica, só que dessa vez ele vai estar relacionado à formação das artérias estapédicas, né? Então aí percebam aquela situação, né? Então eles não vão sumir completamente, vão deixar de estar formando aqueles arcos aórticos, né? De fato, mas que parte da sua estrutura ele acaba formando exatamente outros sistemas aí de vasos sanguíneos, tá? Já com relação ao terceiro par, né, lembra que na 6ª semana só vai ficar o 3º, o 4º e o 6º, né? Então, o terceiro par, a gente observa que aquelas porções proximais, elas vão estar dando origem às carótidas comuns, né? E as porções distais, né? Porque aí a primeira vai estar formando a carótida interna, e aí que essa carótida interna vai sofrer uma ramificação para poder estar formando a carótida externa. Então, terceiro par de arco vai estar formando as carótidas. Já o quarto par de arco, a gente vai observar que eu vou ter uma evolução, né, uma modificação diferente do lado esquerdo e do lado direito. Então, pessoal, como eu disse, ó, aqui nós estamos considerando o lado direito. Aqui nós estamos considerando o lado esquerdo,
tá? Para o lado esquerdo, nós vamos observar que parte desse quarto par, ele vai dar origem a uma parte da aorta, né? Principalmente aquela parte mais calibrosa, né? E a parte direita, ela acaba dando origem às artérias subclava, né? Subclava direita, né? Então aí a gente tem essa situação. E o que nós percebemos é o seguinte: na região mais distal desse quarto arco esquerdo, a gente vai observar que vai estar sendo formado uma hipersegmentação, que aí vai estar dando origem à subclava esquerda. Então, percebam, no quarto par, eu tenho do lado esquerdo formando uma porção da aorta e lá na sua região distal a subclava esquerda, né? Enquanto que o arco, né, direito, ele vai estar dando origem exatamente à artéria subclava direita, tá? Então, pessoal, vamos imaginar isso tudo acontecendo na região torácica, né? Então, que vai ser onde, de fato, vai estar tendo a dinâmica da formação aí do coração e essas segmentações aí relacionadas à formação dos vasos sanguíneos. Ok? Então, ó, percebam como que a gente vai estar observando, né? Aí a gente está falando do terceiro e do quarto par, né? Que são os mais notáveis, né? Percebam que esse roxinho aqui, ele é o sexto par, né? Que a gente vai estar vendo daqui a pouquinho, mas só para a gente poder entender o que está acontecendo aqui no quarto par, né? É interessante, pessoal, que quando a gente fala do quarto par, eu esqueci de mencionar ali no slide anterior, mas essa região mais proximal, ela está formando aí a artéria braquiocefálica, né? E aí, que forma o tronco braquiocefálico. E aí a gente observa que a parte mais distal é onde a gente tem aquilo que seria, né, a formação, então, de toda a dinâmica, né, relacionada à subclave, né? E aqui, ó, percebam o lado esquerdo, aquele arco da aorta, né, como eu havia comentado com vocês, e aquela intersegmentação que vai estar dando origem exatamente aí à subclava esquerda. Então a gente tem, né, toda essa dinâmica relacionada aí às modificações que vão estar acontecendo no quarto arco, tá? E aí, ó, percebam aqui que a gente está falando do terceiro arco, né? Aí a gente tem as carótidas comuns. Aí lembram que as carótidas comuns elas vão sofrer ramificações, né? Aí formando, ó, a carótida interna e a carótida externa, né? Que aí é que toda essa dinâmica aqui em cima vai estar relacionado exatamente ao terceiro arco, né? E aqui é o quarto e o sexto que está de roxinho, que a gente vai falar daqui a pouco. E aí, pessoal, percebam aqui, ó, a 1 e a 2 simplesmente sofreram degeneração. E toda essa parte aqui, pessoal, que está passando aqui atrás, né, a gente observa, né, de fato, aí, a continuação de toda essa dinâmica, né, direta da formação desse terceiro arco. Ok? Certinho? Partindo, então, ainda para o desenvolvimento do sistema arterial, agora falando de maneira específica do sexto par, né? Do sexto par do arco aórtico. Então, ó, eu tenho aqui, né, aquilo que seria, no caso, o lado direito e o lado esquerdo. Então, a gente está tendo uma visão ventral, né? Então, de frente, a gente está olhando o coração de frente. Então, lado direito e lado esquerdo, né? Então, ó, percebam que daqui, né, o sexto arco, ele vai estar formando aquilo que nós identificamos como o arco pulmonar, né? Então, aí a gente observa que vai estar aquela região, vai estar formando, né, aquelas porções proximais aí da artéria pulmonar esquerda e da artéria pulmonar, né, artéria pulmonar esquerda e da artéria pulmonar direita. E é interessante, pessoal, que lembra que aqui está passando aquela dorsal, né, que está indo, que vai estar formando a aorta contínua, né? Aí, ó, lembra que o sexto arco, né, ligado exatamente no lado direito, ele vai perder essa conexão, né? Então, vai ter a aorta, aorta e vai ter a artéria pulmonar, né? Mas antes, ele vai ter aquilo que a gente fala de um ducto arterioso,
né? E aí isso vai formar uma espécie de um ligamento, né? Então é aí que vai estar formando aquilo que seria o ligamento arterioso, tá? Então só para a gente relembrar, né? Então aqui, ó, essa artéria mais calibrosa aqui é aquela dorsal que estava passando aqui atrás, né? Então o sexto arco também tinha intercomunicação. Então aqui a parte direita, né, acaba perdendo, né, de fato, toda essa dinâmica aí dessa interligação, né? Então aí a gente observa de fato o sistema arterial, né, relativamente formado. Então eu botei essa fotinha aqui, né? Percebam que eu coloquei até a numeração para que a gente possa pegar aqueles arcos que foram formados e agora está relacionando com aquilo que foi desenvolvido. Então percebam, vou começar do terceiro, né? Então, ó, as carótidas comuns sofrendo aquelas ramificações, formando a externa e a interna, né? Aí aqui eu tenho essa daqui que vai ser, né, o quarto arco, aí formando de fato a braquiocefálica e aí dando origem àquilo que seria a subclava direita. E ainda com o quarto arco, aquela porção formando, né, aquela volta, né, aquela parte segmentada da aorta e aquela intercomunicação que vai estar dando origem, então, à artéria subclava esquerda, tá? E aqui, aquele tronco pulmonar, né? Então, ó, formando de fato a artéria pulmonar direita, artéria pulmonar esquerda, né? E aqui aquele ducto arterioso, né? Que vai formar o ligamento, né? E não vai ter essa intercomunicação entre as duas segmentações. Bem, pensando no desenvolvimento embrionário comum, né? A gente sabe que existem algumas situações congênitas que pode não ter essa intercomunicação. Isso aí, mais para frente a gente vai falar um pouquinho a respeito. Ok? Então aqui, só para a gente poder ver a dinâmica de como que o sistema vai estar formado. E aí, pessoal, para a gente poder seguir para o sistema venoso, vale a pena a gente relembrar, a gente falou disso lá no desenvolvimento do coração, mas só para a gente poder entender a dinâmica de como que esse processo acontece, que seria a circulação embrionária. Então lembra que nós vimos que eu tenho uma circulação intraembrionária e uma extraembrionária. Então só para a gente entender esse sistema, quando eu falo da intraembrionária, a gente vai observar que o sangue ele vai partir da aorta, aí ó, os arcos aórticos, né? Aí dos arcos aórticos vai para a artéria dorsal e a artéria ventral, e a partir daí em direção ao tubo neural, ó, a aorta dorsal, e da aorta dorsal a gente observa, né? Tubo digestório, né? Que vai as veias cardinais, anteriores, posteriores, né? Enfim, então vai ser essa parte vermelhinha, né? Então, saindo do arco aórtico, né? Passando pela dorsal, indo para o tubo neural, sistema digestório, enfim, né? Então aí a gente tem toda a dinâmica. Já com relação ao extraembrionário, nós observamos a formação das artérias, né? Que a gente fala das artérias vitelinas, né? Que vão estar relacionadas justamente a um processo, né? Em que vai estar voltando, né? Vão estar retornando pelas veias vitelíneas, né? Então, par de artéria vitelínea até o saco vitelíneo, né? E todo esse sangue voltando para o coração a partir das veias vitelíneas, né? Então aí a gente tem a primeira dinâmica da circulação extraembrionária, né? Então, ó, saindo daqui, ó, fez isso daqui, né? Percebam o caminho, artéria vitelínea, veia vitelínea, retorna para o coração. E o outro caminho extraembrionário vai ser com relação às umbilicais, né? Então, percebam, aqui eu tenho a artéria umbilical, né, que vai estar indo até lá, né? Então, aí ela vai estar até a placenta. Da placenta, a gente observa a formação das veias umbilicais e as veias umbilicais, azulzinha, retornam também para o coração, né? Então, eu tenho a dinâmica de uma circulação intraembrionária e uma circulação extraembrionária. Então, ó, vamos ver como que vai acontecer todo esse sistema venoso, tá? Antes da gente começar a falar também dessas modificações,
que inclusive acaba tendo uns detalhes um pouco maiores, né? Vale a pena a gente relembrar de quando a gente tem toda a dinâmica da formação daquele tubo endocárdico, né? Então, naquela posição distal, a gente tinha a presença do seio venoso. Aí, esse seio venoso, ele vai ter 3 veias, né? 3 pares de veias, né? Podemos dizer assim. Então, aquela que a gente fala que seria a veia vitelínea, né? Que vai ser essas duas aqui, né? De cada lado. Então, lembra que a gente tem o corno esquerdo e o corno direito, né? Aí a gente tem as veias umbilicais, né? A veia umbilical. E a gente tem aquilo que seria a cardinal. Aí eu tenho a cardinal anterior, vamos imaginar que é aquela que vai estar indo para uma região cefálica, e posterior, que está indo para uma região caudal, né? Então, essa seria inicialmente a dinâmica do desenvolvimento do sistema do venoso, né? Isso aqui a gente viu lá quando falamos a respeito do desenvolvimento do coração, né? Então, os 3 pares de veias importantes que nós observamos nessa dinâmica. Então, pessoal, começando então das veias vitelinas. Então, as veias vitelinas, nós vimos ali, né, quando falamos a respeito da circulação extraembrionária, que essas veias vitelinas, elas são provenientes então do saco vitelíneo. Então, que vai seguindo, né, pelo saco vitelíneo, penetra no corpo do embrião, vai subindo, né, pelo intestino anterior. Então, ó, pegando já aqui, ó, subindo pelo intestino anterior até chegar exatamente ao seio venoso, tá? O que nós observamos é que durante o desenvolvimento embrionário, na altura do duodeno, que é onde nós observamos, isso a gente viu lá no semestre passado, né? O desenvolvimento do broto hepático, né? Então, nós observamos que na altura do duodeno, onde eu tenho exatamente o desenvolvimento do broto hepático, essas veias vitelíneas, elas acabam meio que anastomizando com os sinusóides que acabam sendo formados ali no fígado. Então, ó, inicialmente eram 2 veias individuais que posteriormente, por conta dessa dinâmica, né, de que vai anastomizando aí na região desse broto hepático, elas simplesmente perdem a sua individualidade, né? Então, nessa região, tá, pessoal? Nessa região nós observamos justamente essa dinâmica. Ó. Antes eu tinha uma de cada lado, broto hepático, então a gente acaba observando, de fato, essa condição, né? Então, forma uma rede de sinusóides nesse broto hepático, que aí vão estar se unindo com as veias vitelinas. Percebam, pessoal, que por enquanto a gente não está falando daquela dinâmica de incorporação do seio direito, do corno direito no átrio, e aquilo que seria, né, a degeneração do esquerdo. Então, por enquanto, a gente está nessa fase inicial. Mas, posteriormente, toda essa dinâmica do lado esquerdo, ele vai sofrer algum tipo de modificação. Tá? Justamente porque o direito vai ser incorporado no átrio. E o esquerdo, né, pela falta de circulação, ele acaba perdendo, né, aquilo que seria algumas das suas funções, né, podemos dizer assim. Ok? Então, seguindo, ainda com relação às veias vitelíneas, né? Então, percebam, nós vamos ter a direita e a esquerda, né? Então, ó, antes elas passavam paralelas, né? Agora elas vão se encontrar na região do fígado, né? Onde eu tenho desenvolvimento do broto hepático. Percebam que elas vão estar exatamente na formação aí, né, de um ducto venoso, né, que acaba sendo formado aí na altura do fígado. Então, que a gente observa mais ou menos essa situação. Com o passar do tempo, a gente vai observar que vai existir uma porção da vitelínea que a gente fala suprahepática e uma parte pós-hepática, tá? Aí, ó, a vitelínea direita, que é essa que eu estou passando o laserzinho aqui, ela vai ser importante porque ela vai estar formando um dos segmentos da veia cava inferior, tá? E o que nós observamos é que
do lado esquerdo, a vitelina esquerda, até destaquei aqui em negrito, devido ao desaparecimento do corno esquerdo, né? Então, a gente observa que essa parte, a veia vitelina esquerda supraepática, vai acabar sumindo também, né? Aí, toda a dinâmica de circulação do lado esquerdo, ela acaba indo para o lado direito, né? Então, justamente porque vai estar perdendo toda aquela dinâmica, né, de sangue desse lado. E aí, consequentemente, essa vitelínea superior direita, ela vai aumentar de tamanho, justamente por conta do fluxo sanguíneo que vai estar ali. Beleza, falamos então dessa porção supraepática, né? Então, a mediana anastomizada e a pós-hepática, percebam que elas ainda estão individuais, mas por pouco tempo. Por quê, pessoal? Nós vamos observar que aqui, ao mesmo tempo, nós temos toda aquela dinâmica de desenvolvimento daquele tubo digestório. Aí vai ter aquela dinâmica de dobramento, de giro, e isso faz com que, em volta do duodeno, aconteça vai estar, né, tendo aquilo que seria uma anastomose, né, entre as vitelíneas esquerda e direita, tá? Então a gente vai observar que vai ter uma anastomose ventral e uma anastomose dorsal, tá? A gente está tendo uma visão dorsal aqui, tá, gente? Então a ventral e dorsal, né? E é interessante que nessa região vai ser importante para poder estar formando, então, a veia porta, tá? Então, aí, o que está acontecendo, de fato, com as veias vitelinas, ok? Agora, partindo para as umbilicais, né? Então, ó, percebam esse azulzinho aqui, ó. Então, aqui a gente observa, de fato, toda a dinâmica relacionada à formação da anastomose. Por enquanto, eu tenho o direito e o esquerdo, né? Então, depois a gente viu, né, o que acontece com as vitelíneas. Então, agora com relação às umbilicais. Como nós vimos, né, quando eu mostrei para vocês essa fotinha, até repetir ela aqui para a gente relembrar, né, igual eu fiz lá na vitelínea, as veias umbilicais, elas são provenientes, então, aqui da placenta, né? Então, aí, pelo cordão umbilical, elas penetram no embrião, né, até atravessar de fato o coração, tá? E aí, ó, assim como as vitelíneas, nós observamos que as veias umbilicais, elas também inicialmente elas vão estar passando, né, ao lado do fígado. Só que, assim como acontece com a vitelínea, durante todo o processo de desenvolvimento do broto hepático, nós observamos que as veias umbilicais também acabam sendo, né, incorporadas ali naqueles sinusoides hepáticos que acabam sendo formados. Então, ó, percebam o seguinte, a partir de agora eu tenho aqui as vitelíneas também incorporadas, né? Então, eu tenho tanto aqui, ó, uma veia umbilical esquerda, uma veia umbilical direita, e aí elas também vão perder, né, sua individualidade, né, por conta desses sinusoides hepáticos que acabam sendo formados. Ok? E aí, pessoal, percebam o que vai acontecer a partir de agora, né? Então, assim como nós observamos lá nas vitelíneas, a gente vai ter um supraepático e um pós-hepático, né, com relação às vitelíneas. Então, primeira coisa, né, vamos observar a seguinte situação. Como eu tenho uma regressão do corno esquerdo, consequentemente, a umbilical esquerda, né, supraepática, pré-hepática, ela simplesmente vai sumir, ela vai desaparecer. E aí, pessoal, a direita pré-hepática também vai sofrer degeneração. Por quê? Todo o sangue do lado esquerdo foi desviado para o direito. Aumentou o calibre da vitelínea direita, né? Daquela supraepática direita, vitelínea supraepática direita. Consequentemente, o sangue ele acabou fluindo muito mais para cá, né? E aí, consequentemente, acaba tendo, né,
um processo de degeneração dessa veia umbilical. Tá? Então, ó, na veia umbilical, todas as duas, tanto a esquerda quanto a direita, pré-hepática, suprahepática, elas simplesmente irão desaparecer. Agora, com relação à pós-hepática, a que vai permanecer, por incrível que pareça, não vai ser a direita, e sim a esquerda. Tá? Por quê, pessoal? Lembra que a gente está observando aqui, ó, a vitelínea direita, todo o sinusoide, e aqui eu tenho a formação, né, de toda a dinâmica da veia, né, relacionada aí ao fígado, e aí ela vai estar indo em direção à veia umbilical esquerda, que vai estar persistindo, né, enquanto que a veia umbilical pós-hepática direita, ela também acaba sofrendo degeneração. Ok? Então aí a gente observa essa dinâmica, né? Então na umbilical, a pré-hepática, ambas irão desaparecer. Pós-hepática, a direita desaparece e a esquerda permanece, né? E é interessante, pessoal, que ela vai permanecer e ela que vai estar levando o sangue da placenta para o fígado, enfim, né? Toda aquela dinâmica que a gente vê da própria circulação que a gente acabou mencionando anteriormente. Então, essa seria a dinâmica com relação à formação dessas veias umbilicais. Ok? Então, pessoal, percebam que na dinâmica de permanecer, né, podemos dizer assim, à esquerda, né, então eu tenho uma intercomunicação entre essa parte, essa vitelínea direita, né, que vai dar origem à veia cava inferior, né, com essa umbilical esquerda, né? Então aí que a gente vai observar a formação do ducto venoso, né? Então esse ducto venoso mantendo exatamente toda essa dinâmica de intercomunicação. E ele é muito notável, né, quando a gente olha anatomicamente aí o fígado, né? Então ela passa, né, de fato esse fígado sem necessariamente passar pelos sinusoides, né? Então vamos imaginar que é uma intercomunicação externa, né, que aí vai estar caindo diretamente aí na veia cava, né? Então eu tenho toda essa dinâmica do ducto venoso que acaba sendo formado. E aí, pessoal, percebam que aqui, ó, eu tenho aquela vitelínea, né? Lembra que eu tenho uma intercomunicação ventral e uma dorsal para poder estar formando a veia porta, né? Então, que aí vai estar relacionado, então, lembra que aqui descia a vitelínea esquerda e aqui descia a vitelínea direita, né? E aí agora, de fato, eu tenho aquilo que seria a anastomose entre as duas para a formação, então, da veia porta. Então, esse tubo que está passando aqui é simplesmente aí o tubo digestório, tá? Então, ó, só para pegar mais uma... Aqui já tendo uma visão ventral, né? Vamos olhar de frente, então, toda essa dinâmica. Então, considerando o lado direito, o lado esquerdo. Então, mostrando aqui a veia umbilical esquerda. Percebam, pessoal, que eu tenho a formação desse ducto venoso que passa por fora, que foi aquilo que eu falei com vocês, né? Até anatomicamente dá para a gente perceber. E ele não vai passar pelos sinusoides hepáticos, né? Então, passa direto, né? E aqui eu tenho a veia porta, que vai ser, de fato, aí as vitelíneas, né? Que vão estar passando, ó, em volta do tubo digestório, para que aí a gente tenha, de fato, toda essa dinâmica de formação dessas veias, né? Do desenvolvimento, podemos dizer assim, da veia vitelínea e também da umbilical, tá? Então, o que nós vamos perceber ao final desse processo, né? Não vamos considerar, por enquanto, as cardinais, né? Que as cardinais a gente vai estar falando daqui a pouquinho. Vamos pegar aqui, ó. Então, aqui eu tenho o seio venoso, né? Então, somente o corno direito, onde está o átrio direito, né? Então, aqui, ó, a veia cava inferior, né? Então, todos os sinusoides hepáticos, e aqui aquele ducto venoso em direção à porção, né, da veia umbilical esquerda permanente. E aqui eu tenho, de fato, as vitelíneas, que vão estar formando aquela veia porta, e aí eu tenho toda a dinâmica relacionada à estrutura. Então, olha que legal, ó. Tanto
a vitelínea direita, desculpa, a esquerda, a vitelínea esquerda, quanto a umbilical esquerda, sumiram, assim como a umbilical direita, né? Então aí a gente observa de fato essa situação, tá? E agora, pessoal, a gente vai ver o que vai acontecer com as cardinais. Como eu disse para vocês, né? As cardinais elas vão ter dois segmentos, né? Um que a gente fala da cardinal anterior e cardinal posterior. Anterior cefálico e posterior caudal, né? Então tem um par, né? Então que a gente tem do lado esquerdo e do lado direito, né? Então, justamente porque aqui é uma visão dorsal. Então a gente está olhando coração de costas, né? Podemos dizer assim. Então, a gente considera o que a gente está vendo, então direito e esquerdo. Tá? Então, só para a gente ver como que vai acontecer de fato essas situações. Então, já dá para a gente perceber, pessoal, que as cardinais, né, principalmente quando a gente fala do lado direito, vai estar diretamente ligado à formação da veia cava superior, mas não somente veia cava superior, tá? Então, ó, falando então das cardinais, né? Inicialmente falando da cardinal anterior. O que nós vamos observar, pessoal, antes aqui, né, que seria o desenho normal, é que as cardinais anteriores, elas vão sofrer uma espécie de uma anastomose oblíqua, né? Ou seja, você vai ter uma intercomunicação entre a parte direita e a parte esquerda, né? Então a gente observa, né, um processo do lado esquerdo para o lado direito. Isso, pessoal, consequentemente, vai fazer com que todo o sangue do lado esquerdo ele seja drenado para o lado direito, tá? Então, ó, percebam até o fluxo aqui, né, as setinhas, mostrando que o sangue que vem do lado esquerdo, pela cardinal anterior esquerda, acaba sendo drenado para a cardinal anterior direita. E aí, por conta disso, essa parte anterior esquerda, onde eu estou passando o laser, ela acaba sofrendo um processo de degeneração, né? Então aí a gente observa que essa dinâmica aqui vai estar relacionado, né, à formação da braquiocefálica, né, da veia braquiocefálica, né? Então aí essa sofre a questão degenerativa e aí eu tenho toda a dinâmica de formação da braquiocefálica, né? Então aí seria mais ou menos essa dinâmica inicial de modificação que as cardinais acabam sofrendo, né? Especificamente falando aí das cardinais anteriores, ok? Então, ó, vejam o que vai acontecer. Então, ó, eu tenho aqui de fato, né, o fluxo do lado esquerdo, aquela intercomunicação com a direita, e aí formando exatamente, desviando esse fluxo. Então, o lado esquerdo, ele sendo degenerado, né? E é interessante, pessoal, que essa proximal aqui, a veia cava, ela vai dar origem ao seio venoso coronário, tá? Então, lá as coronárias que nós observamos, né, de fato. Então, ó, aquilo que eu falei, ó, tanto essa parte oblíqua como essa parte superior, né, dando origem às braquiocefálicas, né, e também a veia cava superior, né? Então, eu tenho, de fato, toda a característica dessas cardinais. Ok? Isso, pessoal, a gente está falando na 8ª semana, né, de gestação, né, que de fato vai estar relacionado a esse tipo de estrutura, tá? E aí, pessoal, com relação à cardinal posterior, essa vai ser um pouco mais complexa, né, podemos dizer assim. Porque, ó, vamos observar exatamente o seguinte, ó, a cardinal posterior seriam essas duas aqui, tá? E aí que a gente observa que durante o desenvolvimento embrionário, né, essas cardinais posteriores, elas vão sofrer uma subdivisão, que seria aquela dinâmica da angiogênese, né? Então, como se elas estivessem criando ramificações. E aí elas vão dar origem a uma pós-cardinal, que vai ser essa pós-cardinal, né? Que a gente fala logo ao final do processo. E aí eu tenho uma primeira ramificação, que vai estar formando uma subcardinal, e aí, ó, depois eu tenho uma segunda ramificação que forma uma supracardinal. Então, ó, o embrião está crescendo, eu tenho angiogênese, a formação dos vasos sanguíneos,
Então, as cardinais posteriores acabam sofrendo outra divisão. A pós-cardinal, que é aquela que vai permanecer, e aí eu tenho a formação de uma subcardinal e a supracardinal. E é interessante, pessoal, porque essas supra e subcardinais são aquelas que vão substituir as cardinais posteriores. Porque ao final do processo do desenvolvimento, nós vamos observar que as subcardinais, né? Vamos pegar aqui, ó, as subcardinais, que são essas aqui, elas vão estar dando origem à veia renal, né? Veia renal, suprarrenal e também das gônadas, né? Que a gente vai estar observando. E uma pequena porção dela também vai estar dando origem à veia cava inferior, né? Eu até coloquei essa fotinha aqui, mais para frente vai ter uma foto melhor, que depois de todo o desenvolvimento, né, que a gente vai ter as degenerações, né, que vão acontecer, a ligação, né, com a veia cava inferior, e aí a gente vai observar de fato essa estrutura. Já com relação à supracardinal, que vai ser exatamente essa daqui, ó, a supracardinal, ó, ela vai ter um pedaço aqui e um pedaço aqui, ó, supracardinal, supracardinal. Ela vai estar formando, de fato, a veia cava inferior, né? Somente essa parte, né? Essa aqui ela vai sofrer processo degenerativo mais para frente. Então aí eu tenho as cardinais posteriores. Então, ó, o que nós vimos, né? Braquiocefálica e veia cava superior com as cardinais anteriores. As veias renais, gonadais, suprarrenais e veia cava inferior relacionado às veias cardinais posteriores. Então aí que a gente vê toda a dinâmica do desenvolvimento, né, desses vasos sanguíneos, tá? E aí, ó, a partir daí a gente vê a formação das veias cavas, né? Então, já que a gente está falando aqui das cardinais, vamos ver como que acontece a veia cava inferior. O que nós observamos, ó, percebam aqui que eu tenho 5 segmentações, né? Eu tenho uma vou começar de baixo para cima aqui, ó. Eu tenho uma segmentação pós-renal, né, que aí vai ser a supracardinal direita, né, que a gente observou, né? Aí eu tenho o segmento renal, que aí vai ser a subcardinal, né, que vai ser essa verdinha aqui, subcardinal com supracardinal, que vai estar formando o segmento renal. Eu tenho um segmento pré-renal, que aí vai estar sendo formado, então, por uma porção da subcardinal direita, e eu tenho um segmento hepático. Aí esse segmento hepático, ele vai ser uma anastomose da subcardinal com a vitelínea direita, né, que é a vitelínea direita que estava mantendo lá. E eu tenho a suprahepática, né, que aí vai ser essa porçãozinha mais acima aqui. Né? Então, essa suprahepática vai ser, de fato, a vitelínea direita. Então, as 5 segmentações, ó, vitelínea direita, então, suprahepático. O segmento hepático vai ser a subcardinal, né, que vai estar anastomizando junto com a vitelínea direita. Aí eu tenho o pré-renal, que vai ser a subcardinal direita. Aí a parte renal, que vai estar relacionada, então, às veias subcardinais e as supracardinais. E o pós-renal, que vai estar relacionado à supracardinal direita. Então, o que a gente pode tirar daqui? Que a veia cava inferior, ela vai ser formada, então, pela vitelínea e pela cardinal. Né? Então, que a gente observa, de fato, toda a dinâmica de formação com relação a essa estrutura. Ok? Já com relação à veia cava superior, lembra que nós vimos, né, que a veia cava superior, a gente observa que vai ser formado a partir da veia cardinal anterior direita, né? Então, aqui a gente tem aquilo que seria a formação dessa estrutura, né? Então, a veia cava superior e aí, a partir dali, as braquiocefálicas, né, esquerda e direita, que acabam sendo formadas. Ok? Certinho? Já com relação, então, às veias pulmonares, pessoal, é interessante que elas vão ser formadas por veias segmentares que vão estar recolhendo sangue arterial lá dos segmentos pulmonares, né? Então, vai ter uma espécie de uma evaginação na parede dorsal do átrio esquerdo, né?
Então aí lembra que ela vai ser inserida, nessa invaginação, ela vai estar acontecendo à esquerda do septo primum. Então, pessoal, percebam que o processo de septação e formação da veia pulmonar vai estar acontecendo praticamente aí ao mesmo tempo, né? E aí o que nós observamos é, à medida que eu tenho uma expansão desse átrio esquerdo, nós observamos que esse eixo dessa veia pulmonar comum, ela acaba sofrendo, né? Percebam aqui, ó, então o tecido, né, que a gente observa, o processo de aumento do tamanho, uma expansão, né? E aí eu tenho aquilo que seria a formação de dois ramos, né? Então aí eu tenho aquela veia pulmonar comum que acaba se dividindo em duas, né? Então eu tenho dois ramos direito e dois ramos esquerdo, né? Que aí vai estar penetrando aí na cavidade atrial. E aí, pessoal, conforme eu tenho ainda a expansão, ele vai incorporando cada vez mais essa veia pulmonar, né? E essas duas segmentações que elas acabam sofrendo, aí acaba dando origem a 4 situações, né? 4 veias pulmonares incorporadas no lado esquerdo. Então vamos lá. Inicialmente, né, veias segmentares oriundas aí, né, do segmento pulmonar, elas vão penetrar aí, né, vão ter uma invaginação na parede dorsal do átrio, né? Então aí a gente observa uma expansão desse átrio e ao mesmo tempo eu tenho aquilo que seria a ramificação dessas veias pulmonares. Então, pessoal, vamos imaginar o seguinte, ó, aqui eu tenho a veia comum, aqui a parede do átrio. Então, ó, o átrio vai crescendo, ele vai incorporando a veia, como se ele estivesse meio que engolindo essa veia. Só que, ao mesmo tempo, essa veia comum, do lado de cima, ela está sofrendo ramificações. Então, ela sofreu 2 ramificações e cada uma dessas duas, mais 2, né? Então, é o que está mostrando aqui, ó. 2 ramificações, depois mais 2. Então, ó, ele está aqui, o átrio crescendo, ele começa a incorporar. Então, inicialmente, aquela primeira ramificação, o átrio incorporou, então, duas ligações dentro do átrio esquerdo. Só que lembra que eu tenho 2 aqui e 2 aqui. Então, o átrio continua incorporando, e aí, de fato, nós observamos no final do processo 4 veias pulmonares incorporadas ao átrio esquerdo. Então, aí a gente vê a dinâmica, né, de formação dessa estrutura. Ok? E aí, pessoal, no final do processo, esse é o desenho do coração, né? Então, ó, as veias pulmonares, né, as 4, a artéria pulmonar, que aí vai ser aquele tronco, né, pulmonar, né? Então, aqui eu tenho a artéria pulmonar e a aorta, que vai ser aqui o 6º arco aórtico, né? Aí eu tenho a veia cava superior e a veia cava inferior. Então, tem toda a dinâmica de circulação relacionada aí ao coração. E aí, pessoal, percebam, ó, que aquele corno esquerdo, né, do seio venoso, ele acabou dando origem a toda a dinâmica do seio coronário. Ok? Então, depois a gente volta para discutir um pouquinho o nosso acon. Tá bom? Até mais, pessoal!